Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso projeto Café com Ciência BioUva. É muito bom receber todos vocês aqui no nosso espaço virtual, que foi criado para dar continuidade ao nosso projeto. Para quem ainda não conhece, o projeto Café com Ciência BioUva está chegando ao seu 4º ano e ele vem sendo desenvolvido ao longo de todo esse período no contexto do curso de Ciências Biológicas da Universidade Veiga de Almeida, no campus Tijuca. Nosso curso coordenado pela professora Cristiane Fiore, ele tem trazido aí a possibilidade da gente realizar esses encontros ao longo de vários anos, recebendo pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, que trouxeram para a gente palestras maravilhosas. Nossa família está crescendo e agora nossos encontros são virtuais. Nós temos aí agora a possibilidade de trocar um pouco de experiências através desse espaço online, para não deixar o nosso projeto parar. Nós temos vários superfãs que estão aqui hoje. Uma das nossas superfãs acabou de colocar para a gente aqui que a nossa família já está chegando a 1000 seguidores. Isso é uma notícia muito boa para a gente, muito orgulho. A gente pensou lá atrás no projeto um piloto e agora ele já está com bastante seguidores. E aí, para quem não conhece, esse espaço do Café com Ciência BioUva, ele é sempre aberto para a gente trazer uma discussão do ponto de vista científico sobre vários temas que são relacionados à biologia e várias outras áreas do conhecimento. E hoje nós temos o prazer de fazer essa parceria com o Fórum de Ecologia Vegetal, que é um outro projeto que já está bem crescidinho, já está na sua maior idade, já chegou ao 4º evento. O projeto Fórum de Ecologia foi criado lá atrás pelo professor Marcos Rocha, mas eu não vou dar spoiler, não vou falar sobre isso. Tenho certeza que ele vai falar um pouco mais para vocês da história do Fórum de Ecologia. E hoje nós estamos aí realizando essa parceria de trazer o Fórum para dentro da Casa do Café com Ciência, o que é para a gente aí uma emoção muito dupla, né? Duplicada, né? Tá realizando o Café com Ciência e dentro desse universo trazer outro projeto de grande sucesso da biologia, que é o Fórum de Ecologia Vegetal. Hoje nós vamos conversar sobre os biomas brasileiros. Vocês já devem ter visto aí na nossa capa de background uma ilustração que mostra os 6 biomas brasileiros: a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga. E aí, nesse cenário de biomas nacionais, nós vamos envolver também a questão do empreendedorismo. E para isso, ao longo desse nosso sábado, vai ser um sabadão, nós vamos discutir com diferentes profissionais de algumas áreas do conhecimento e vários estudantes da biologia vão também apresentar seus projetos. Só para lembrar aí, o certificado no final, para quem tiver interesse, né, o certificado desse evento, o link para preencher o formulário para você receber o certificado vai ser disponibilizado no final do evento, na nossa página aqui no Facebook. Então, espera terminar o evento, lá no finalzinho eu vou disponibilizar para vocês o link, você acessa, preenche tudo certinho e aí você vai receber o seu certificado no aconchego do seu lar. Tudo bem, aí essa introdução já está se alongando, agora eu vou passar para o nosso bate-papo. Para isso eu vou convidar vocês para a nossa sala de aula virtual. Na verdade não vai ser uma sala de aula, é uma sala de bate-papo virtual e eu acredito que o professor Marcos já está lá com o nosso convidado, mais do que especial, para trazer para a gente um cenário interessante sobre o tema que envolve esse nosso encontro. Então convido vocês para me acompanhar nessa transição para a nossa sala de aula virtual. Vamos lá? Vem comigo então. E aí, Marcos? E aí, Gustavo? Como é que vocês estão? Estão me vendo, cara? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Vocês estão me ouvindo bem aí também? Perfeito, Gustavo. Estamos te ouvindo forte e claro. E aí, Marco? Como é que você está, querido? Vendo e ouvindo e aqui só esperando. Na hora que você me der o ok, eu falo. Já estamos juntos, Marcão. A Marco já está figurinha carimbada aqui no nosso Café com Ciência. Recentemente fez uma live.
de grande sucesso. Quem perdeu a live do Marco, está disponível ainda na nossa página. É só rolar o feed aí na nossa página que vocês conseguem assistir mais uma vez a live do Marco. Mas hoje a gente não está aqui para falar da live do Marcos, não. Estamos aqui para falar do quarto fórum, não é isso, Marcos? É isso aí, na verdade, a live de sábado passado foi só um esquenta para o evento que vai acontecer hoje. Excelente, né? Marcos. Ale, posso começar aí? Pode, eu estou saindo aqui, vou deixar vocês, fica à vontade. Já está tudo, a transmissão já está correndo super bem. Estou saindo daqui, deixo vocês à vontade e estou acompanhando o chat lá para trazer as perguntas para você e para o Gustavo Lima. Bom bate-papo para vocês dois, meu querido, tudo de bom. Muito Beleza, obrigado, Ale. Então, gente, muito boa tarde. O Alencar já convidou vocês aí, já fez essa primeira apresentação. Agradeço a ele pelas palavras muito carinhosas com o nosso projeto. Então, falar um pouco, contextualizar para quem ainda não conhece o Fórum de Ecologia, né? É um evento ou é uma iniciativa que nasce na disciplina de Ecologia Vegetal, onde eu faço uma provocação para os meus alunos, que é tentar empreender, né? Pensar um pouco fora do sistema que a gente aprende do curso de Ciências Biológicas, né? Muita academia ou educação. Claro que esses dois pilares aí, que são nossos pilares de formação, eles não ficam de fora nesse fórum, mas a gente tenta criar uma vertente nova e de tentar botar a cabeça para funcionar fora da caixa, né? Pegando aí o link da nossa live de sábado passado. E a provocação é, vamos pensar em empreender. Ah, mas eu não sei se eu tenho boas ideias, será que as minhas ideias são bacanas o suficiente para levar isso para a formação de um produto? Vocês podem ter certeza que sim, tá? E esse fórum, né, a gente está na 4ª edição, ele tem, enfim, algumas questões especiais aí em torno desse fórum, né? Ele tem um gosto diferente. Primeiro porque a gente vai falar no terceiro bloco do fórum, passou com relação a um projeto chamado Acelera Bio, que foi a nossa participação, a primeira participação do curso de Biologia nesse programa do Sebrae. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas antes de eu falar da segunda parte desse, por que esse fórum está sendo especial, eu vou falar para vocês como é que ele vai ser dividido. Então, esse primeiro bloco a gente vai começar com a nossa participação do nosso palestrante Gustavo Lima, que a gente vai fazer essa primeira parte, ele vai fazer a apresentação dele e depois a gente abre para as perguntas de vocês. A gente vai ter um pequeno intervalo, começa o segundo bloco, que é a apresentação dos projetos desse semestre, né, dos empreendedores aí desse semestre, eles vão apresentar os seus projetos aqui para a gente também abre no final para as perguntas. E o terceiro bloco, a gente faz mais um break, e o terceiro bloco vai ser um grande bate-papo, né, uma mesa aqui, onde a gente vai conseguir conversar com os participantes do projeto Acelera Bio. Então, convido vocês a passarem essa tarde aqui com a gente, porque vai ser muito rico as experiências, muito enriquecedor as experiências que a gente vai ter aqui. E agora, falando da segunda parte, por que esse fórum está sendo especial, que eu finalmente consegui laçar um palestrante, que eu estou atrás dele desde a primeira edição, e a gente não conseguia, enfim, tem coisas boas que essa pandemia traz para a gente conseguiu abrir esse espaço aí na agenda dele, e vocês vão ver por que esse rapaz é muito ocupado. Ele vai falar muito do trabalho dele, de que maneira ele chegou até aqui para conversar com vocês, falando sobre empreendedorismo. O nome desse rapaz hoje, né, que eu conheci, um garoto, lá na UF, foi meu aluno lá na UF, e a gente, enfim, se cruzou e a gente tem alguns pontos de contato aí na vida, porque a gente fez pós-graduação no mesmo curso, né, na biotecnologia vegetal, fez o mestrado dele lá, fiz o doutorado, e a partir daí ele ganhou o mundo, né? Então, na verdade, eu vou deixar para ele se apresentar e ele conta mais. Eu só quero dizer que é um prazer enorme, é uma satisfação incrível, né, emocionalmente e profissionalmente ter você aqui com a gente hoje, Gustavo. Quero te agradecer demais por ter disponibilizado o teu tempo e vir aqui para conversar com a gente sobre a tua história, a tua experiência e tentar plantar aí um pouco de empreendedorismo na cabeça desses jovens biólogos. Obrigado, viu? Beleza. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade, num momento tão complicado como esse, ter a oportunidade de falar para profissionais da área, estudantes que também querem saber um pouco sobre o tema de como é empreender nesse ramo da biotecnologia, nas áreas biológicas. Então, o prazer é todo meu. E
Segundo, também parabenizar a iniciativa da Universidade Veiga de Almeida, dos professores também, porque qualquer iniciativa que divulgue trabalhos científicos e que promova a divulgação de iniciativas inovadoras aqui no nosso país é muito importante. Então, o convite hoje é para falar sobre a Plankton Brasil, a startup a qual sou sócio fundador, e contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, e espero que sirva como uma inspiração para a galera que está começando agora, estudantes ou profissionais da área que têm um sonho de empreender, mas não tenha saído do papel ainda, para botar para frente, porque nós temos boas possibilidades, mesmo com todas as adversidades do nosso país, do momento que a gente vive. É importante que a gente conheça algumas alternativas para seguir em frente e botar as ideias, tirar as ideias do papel. Então, como a minha startup, a Plankton Brasil, é uma startup de biotecnologia voltada para a desenvolvimento de tecnologias para a produção de microalgas, eu vou fazer uma primeira introdução. Provavelmente vocês já conheceram, já estudaram sobre microalgas, mas eu acho que é importante contextualizar e principalmente mostrar um mercado que já gira em torno da biomassa de microalgas, que provavelmente muitos de vocês não conhecem, e assim foi algo que estimulou muito a gente a dar esse gap, a sair um pouco da pesquisa científica e correr atrás do sonho de empreender e participar um pouco desse mercado bilionário que a gente tem em todo o mundo, e no Brasil, para variar, ainda é muito incipiente e muito pouco desenvolvido. Então, aqui eu só não estou muito ambientado com esse sistema de passar o slide, tem um pequeno delay, então eu espero um pouquinho, vou esperar cerca de 10 segundos para aparecer aí na tela de vocês. Então, contextualizando um pouco o que são as microalgas, como muitos de vocês devem saber, as microalgas correspondem a um grupo de vasta heterogeneidade. Então, são cerca de 240 mil espécies de microalgas identificadas. São organismos predominantemente aquáticos, então a gente encontra espécies de microalgas em diversos tipos de ambientes. Nós temos microalgas extremófilas, por exemplo, encontradas em águas termais, perto de vulcões. Nós temos microalgas encontradas na Antártica, em água super gelada. Temos microalgas encontradas em água salobra, água doce, nos oceanos. Então, é um grupo de muita heterogeneidade e encontrado em diversos tipos de ambientes. São organismos predominantemente aquáticos, podendo formar colônias, e possuem imensa variedade de morfologias e colorações. Aqui eu trouxe duas fotos muito interessantes que mostram a imensa variedade de morfologias de espécies de microalgas e as colorações também. Nós temos microalgas azuis, esverdeadas, temos microalgas com tonalidades um pouco mais amareladas, que são características provenientes do seu aparato fotossintético, ou seja, da disponibilidade dos diferentes tipos de pigmentos para a realização da fotossíntese. Então, o termo microalgas ele não possui função taxonômica, ou seja, você não usa na taxonomia para identificar espécies. Só que ele é muito difundido na academia, em publicações científicas, a comunidade científica ainda utiliza bastante o termo para identificar uma série de organismos de diversas divisões. Para vocês verem como o termo é muito abrangente, eu trouxe duas citações aqui bem interessantes de dois autores da área que dizem o seguinte: Mata e colaboradores diz que as microalgas são micro-organismos fotossintetizantes procarióticos. Tem até alguma discussão sobre essa definição de Mata e colaboradores. De estrutura simples, possuem crescimento rápido e são capazes de viver em condições adversas. Como eu citei, as microalgas são encontradas em diversos tipos de ambientes, até os mais inóspitos. Já Del Campo diz que as microalgas possuem características similares às dos vegetais superiores, muito provavelmente porque são organismos fotossintetizantes, porém apresentam inúmeras vantagens, principalmente em relação ao seu rápido crescimento. Então, é justamente o rápido crescimento das microalgas, o seu desenvolvimento rápido, que despertou o interesse do mercado e da comunidade científica. Então, como eles observavam um crescimento muito rápido, a disponibilidade de biomassa crescendo de um dia para o outro, eles tiveram esse gap e falaram, eu acho que isso aí pode ter alguma característica importante e alguma importância comercial para a gente voltar os nossos estudos para as microalgas. Então, falando um pouco de taxonomia, como eu falei anteriormente,
não sei se já está aparecendo o slide aí para vocês, as microalgas, elas não têm, o termo microalgas não tem valor taxonômico, mas é muito utilizado para... Só um minutinho, pessoal. Pessoal, desculpa, Marco, tá por aí? Eu tô na fábrica que acabou que entrou uma pessoa aqui que eu nem não sabia que ia entrar só para fazer uma entrega aqui, desculpa. Tranquilo, Marco. Tranquilo, Gustavo. Não tem problema não. A gente sabe que isso aí ao vivo é assim. Problemas de live. Acabou entrando um senhor aqui no... Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo e a cores não tem como parar não. Daqui a pouco vai passar o cara do pão aqui em casa, todo mundo já sabe o horário. Vai, o pão. Coisas que eu não esperava. Eu tô assim na mesmo. fábrica aqui fechada. Entrou do nada, mas já falei com ele. Tá bom? Então, voltando aqui Vamos lá, a continua questão... Vamos lá? Então, voltando aqui à questão da taxonomia, como eu falei, a microalga não tem um valor, o termo microalga não tem valor taxonômico, mas é muito empregado na comunidade científica em trabalhos para denominar os organismos de todas essas divisões: cianófita, clorófita, euglenoófita, rodófita, entre diversas outras. Então, eu botei esse quadro, esse organograma aqui, só para vocês terem ideia do que são as microalgas, do que é chamado de microalga, inclusive a espirulina, que é a microalga que hoje a Plankton Brasil trabalha. Então, como eu falei, o cultivo de microalgas é uma atividade recente aqui no nosso país. Nós, se eu não me engano, somos os terceiros produtores de microalga do nosso país, o primeiro da região sudeste, mas o cultivo de microalgas, ele é uma cultura, é uma atividade secular, já tem registros de cultivo de microalgas em antigas civilizações, então não é algo novo, mas o interesse biotecnológico por esses organismos, ele se iniciou cerca de 20 anos atrás, até a consolidação de grandes empresas. Então, aqui eu trago um slide muito interessante, que tem registros de cultivo de espirulina, que é justamente a microalga que a Plankton Brasil escolheu para cultivar aqui no Rio de Janeiro, na antiga capital do Império Azteca, atual cidade do México, em meados do século XVI. Ou seja, a biotecnologia trazendo de volta uma antiga cultura e gerando lucros para a nossa sociedade e movimentando a nossa economia. Depois vocês vão ver, os números são bem grandes e eu acho isso muito interessante, né? Uma cultura tradicional de antigos povos e hoje em dia fazendo super sentido na nossa economia e na comunidade científica. Outro exemplo bem interessante é um povoado chamado Canem. É um povoado da África, eles vivem à beira de um lago super poluído, eutrofizado, que é o Lago Chad. E eles pegam essa água rica em matéria orgânica e produzem a base da alimentação deles, que eles chamam de diré. O diré é um bolo de espirulina que eles fazem, eles secam em poças, tem até na foto, eles secam em poças no próprio chão e fazem um bolo de espirulina e mantêm a espirulina como base da sua alimentação. É um povoado muito pobre, eles vivem numa região muito inóspita, não tem disponibilidade de alimento, é muito difícil, e graças à utilização da espirulina, de uma microalga, de uma cianobactéria, eles têm uma das menores taxas de desnutrição da África. Então, isso foi algo muito interessante, inclusive despertou o interesse da ONU, da OMS e da FAO, que incluíram a espirulina como uma possibilidade de acabar com a fome em países subdesenvolvidos. Então, outro interesse muito grande em cima das microalgas, principalmente da espirulina. Provavelmente o slide vai aparecer daqui a pouquinho para vocês, mas aqui eu vou começar a falar sobre o mercado das microalgas, que foi justamente o que eu, lá na pesquisa científica, desenvolvendo minha dissertação de mestrado, minha tese, eu comecei a olhar isso e falar,
eu acho que a minha pesquisa científica ela não deve ficar na bancada, entendeu? Eu tenho que desenvolver, correr atrás, porque eu vejo uma possibilidade de ter um retorno econômico do meu desenvolvimento científico, né? E foi justamente olhando esses números que me motivaram a ir além. Então, o mercado de microalgas hoje, ele já é bem estabelecido e esses números são muito interessantes. Os principais países produtores são Estados Unidos e China, assim como em diversas outras atividades comerciais. As principais microalgas cultivadas comercialmente, mesmo tendo mais de 240 mil espécies, elas se limitam ao cultivo de clorela, hematococcus, dunaliella e a artrospira. A artrospira que é conhecida como espirulina. A espirulina, obviamente, é que possui maior mercado, sendo cultivada em pelo menos 22 países. E agora o Brasil sendo incluído porque a Plankton Brasil e outros produtores também iniciaram o cultivo na região. Bom, um dado interessante da Embrapa também é que a produção anual de biomassa de microalgas, de 2004 a 2013, teve um salto de 3 vezes, chegando a 15 mil toneladas por ano de produção e consumo. Então, é algo que aqui no Brasil ainda é muito lento, muito incipiente, vem biomassa da China, os produtores são produtores artesanais, mas que geram um mercado estrondoso, tanto da venda direta dessa biomassa, quanto na utilização dessa biomassa para a extração de compostos de valor comercial. Então, quando eu falo de cultivos de microalga em escala, vocês devem pensar, caramba, como isso é produzido? Será que eu planto? Será que eu colho? Eu tenho tanques de agricultura? E justamente eu trouxe aqui algumas fotos que são os sistemas mais utilizados em escala comercial. Inclusive, eu vou mostrar mais à frente, é o tipo de sistema que a Plankton Brasil escolheu para produzir essa biomassa em escala e vender no mercado brasileiro, que são os grandes tanques abertos. Esses tanques abertos eles são implementados em todo o mundo, porque eles têm um menor custo operacional e um custo baixo de implementação. Nada mais são do que piscinas rasas, e essas piscinas rasas elas têm algumas particularidades, como a sua geometria. Aqui eu trouxe um exemplo da Sun Chlorella, que é uma empresa muito grande, produtora de clorela, que utiliza tanques circulares para cultivar a clorela. Outra empresa muito interessante é a Cianotech, uma empresa localizada no Havaí, fica bem na costa, bem próximo ao mar, e utiliza tanques do tipo pista de corrida, ou raceway, como é bastante conhecido. São tanques dessas geometrias, eles são bem rasos, para a gente ter uma disponibilidade de luz adequada aos cultivos, e todos são equipados com um sistema de agitação, para a gente não ter aquela água parada. Então, são sistemas teoricamente rústicos, mas que são muito eficientes, principalmente para implementação em cultivos comerciais. Só que, com o desenvolvimento tecnológico, a gente tem o surgimento de tecnologias que são muito interessantes e fomentam a produtividade dos nossos cultivos. Então, se eu tenho uma empresa de microalga, eu já saí lá da ciência, eu quero produzir o máximo para ter o máximo de produto e aumentar as minhas vendas, né? Ter a disponibilidade desse produto no mercado. Daí surgiram algumas alternativas muito interessantes, que já saem daquele cultivo em piscinas, cultivo em tanques, e vão para ambientes fechados, que são chamados fotobioreatores. Os fotobioreatores, eles vêm tomando cada vez mais lugar, só que ainda são muito pouco implementados, porque o custo de implementação e principalmente de manutenção é muito alto. Obviamente, quando você tem um aparato tecnológico grande, isso traz um certo custo para o empreendimento, para a manutenção daquele tipo de sistema. Então, eu botei 3 fotos bem interessantes, que ilustram os diferentes tipos de sistemas fechados, que nessa primeira foto são fotobioreatores tubulares, então são canos transparentes para disponibilizar a luz, e o cultivo fica correndo por ali, a biomassa de microalga vai crescendo, a microalga vai se reproduzindo até gerar a quantidade necessária para se extrair. Esses sistemas, como eu falei, eles possibilitam um controle muito maior, por eles serem fechados. O risco de contaminação de bactérias, fungos é muito menor. Você consegue controlar mais o pH, a temperatura e outras variáveis que são importantes para ocasionar uma produtividade boa dessa biomassa a qual você está cultivando.
mas são muito pouco implementados porque justamente requerem um aparato tecnológico grande e, consequentemente, um custo muito alto. Acaba não sendo muitas vezes viável, dependendo do tipo de finalidade do seu negócio de cultivo de microalgas. Então, mostrando um pouco dos sistemas, um pouco do tamanho do mercado, as microalgas surgem como alternativas promissoras para diversos setores da indústria. Aqui eu citei alguns. A alimentação humana e animal, então a gente já tem uma série de microalgas, uma série de produtos que são vendidos para alimentação animal e humana. A biorremediação também é um ponto muito importante. A gente já tem algumas cepas selecionadas de microalgas que são utilizadas para mitigação de impacto ambiental, vazamento de petróleo, outros problemas causados por atividade humana. Também a gente tem a inclusão de microalgas na biorremediação. E temos também a extração, ou seja, subprodutos extraídos de biomassa de microalgas para a produção de fármacos, cosméticos e nutracêuticos. Eu vou mostrar mais à frente alguns produtos que já foram idealizados. Além disso, uma iniciativa que, inclusive no Brasil, nos tempos, alguns anos atrás, foi muito apoiada pelo governo. Nós tivemos um edital muito grande, que é o estudo de microalgas, de cultivar microalgas para a produção de biocombustíveis. É uma alternativa muito bacana, mas que ainda requer alguns estudos e eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente. E, por fim, o sequestro de carbono. Por exemplo, você tem uma indústria, que essa indústria gera gases poluentes, você pode anexar a uma chaminé de uma fábrica, por exemplo, um cultivo de microalgas, você pegar aquele resíduo que teoricamente iria para o ambiente. O CO2, por exemplo, ele é um composto importante para o desenvolvimento de microalgas, então você pega aquele CO2 que iria para a atmosfera, a microalga consegue fixar, aumentar a sua produtividade e você diminui o impacto ambiental e gera uma biomassa que pode ter um valor comercial, por exemplo, para produzir o biodiesel. Então, aí já entra um conceito de sustentabilidade bacana e que reverte em lucro também para a empresa que resolve adotar esse tipo de investimento. Aqui eu começo a falar um pouco das aplicações de microalgas, para vocês verem o que está na ciência, ele pode ser muito aplicado em diversas áreas. Então, na nutrição animal e humana, a gente já tem uma série de produtos desenvolvidos. Aqui eu botei ração para pet, para peixe, nós temos tablet, nós temos algumas cápsulas de espirulina, clorela, nós temos suco verde que já levam algumas microalgas como a espirulina. Aqui no meio eu botei uma biomassa de espirulina líquida que foi desenvolvida pela Plankton Brasil para o Aquário Marinho do Rio. Então, nós fizemos vários testes e foram muito bacanas assim, para a alimentação de pequenos crustáceos, que serviriam de alimento para pequenos peixes. Então, foi um desenvolvimento muito bacana e que gerou resultados muito interessantes também. Além da aplicação da biomassa ser o alimento em si, para a alimentação humana e animal, nós temos, como eu falei anteriormente, a extração de subprodutos dessa biomassa, como a extração de pigmentos naturais. Aqui eu botei alguns exemplos muito bacanas. Então, por exemplo, da biomassa de espirulina que eu produzo, eu posso fazer uma rota química, desenvolver uma rota química, um extrator, e extrair a ficocianina, por exemplo, que é o único corante natural azul disponível na natureza, está na biomassa de espirulina. Eu posso extrair essa ficocianina. O preço médio da ficocianina está em torno de $300 a $600 o quilo desse pigmento. Ele é muito valioso e ele, além de dar uma coloração atrativa economicamente para um alimento como o sorvete, que eu botei na foto, ele também tem propriedades medicinais, antioxidantes, imunoestimulantes, que já foram identificados em pesquisas anteriores. Além disso, nós temos o beta-caroteno, que pode ser extraído de uma microalga chamada Dunaliella, que ela tem uma concentração grande de beta-caroteno, e a astaxantina, que pode ser extraída da microalga Hematococcus, que também é muito valiosa e tem um valor de mercado muito grande e é vendido em todo o mundo hoje em dia. Outra aplicação interessante, provavelmente vai aparecer na tela aí para vocês já, é a extração de ácidos graxos poliinsaturados. Ou seja, nós temos espécies de microalgas que têm uma riqueza muito grande, principalmente de EPA e DHA, e esses ácidos graxos extraídos de microalga, eles podem ser utilizados para a criação de cremes,
criação de cápsulas antioxidantes. Então, mais um valor agregado à biomassa de microalga. Outra pesquisa muito interessante das microalgas, mas é muito recente e ainda está caminhando, mas tem uma perspectiva muito bacana, é a extração de carboidratos de algumas espécies específicas de microalgas para a produção de bioplásticos. Então, foi até um estudo recente que eu tive contato e achei sensacional pela pegada de sustentabilidade e também surgindo uma nova possibilidade para utilizar as microalgas como matéria-prima para esse tipo de produto, né? Além disso, como eu falei, a gente tem a possibilidade de cultivar microalga para extrair lipídios e fazer o biodiesel. Então, essa iniciativa ela foi muito apoiada pelo governo brasileiro em tempos anteriores. Hoje em dia, obviamente, a gente não tem um apoio às pesquisas científicas como essa, que é muito importante, sendo desenvolvida no momento, né? Está tudo meio que parado, mas o governo brasileiro já investiu mais de 26 milhões de reais em pesquisas científicas para biodiesel de microalgas. Inclusive, eu comecei a trabalhar com microalgas nessa iniciativa, fui bolsista do CNPq e adentrei ao mundo das microalgas graças ao projeto biodiesel do governo brasileiro. Então, como vantagens, por exemplo, a gente tem um biodiesel já feito de soja, tem um dendê, que é uma planta que é uma das que produz mais óleo para a produção do biodiesel, só que as microalgas apresentam vantagens. Dentre as vantagens, eu citei algumas. A facilidade para manipular lipídios de microalgas, os pesquisadores relatam que é muito mais fácil. A possibilidade de utilização de solos degradados, ou seja, eu não preciso competir com a agricultura, não preciso de solos férteis para produzir o biodiesel de microalga, como é feito com a mamona, com a soja, né, que necessita de uma área produtiva, de um solo produtivo fértil para se desenvolver. O uso de água residual, como o uso de efluentes, eu posso tratar o esgoto e gerar biomassa que vai produzir o biodiesel. Então, mais uma pegada de sustentabilidade para um produto de importância comercial. O meio de cultivo pode ser reciclado, ou seja, apesar de eu cultivar microalga na água, eu não preciso de uma grande disponibilidade de água. Basicamente, o meu cultivo, eu renovo ele de 6 em 6 meses e a adição de água é só do que evapora, então é uma quantidade ínfima de água que demanda para ter um cultivo de microalga em escala comercial. Para o biodiesel não é diferente. A possibilidade do uso de CO2 residual, como eu falei, aquele uso concomitante a uma geração de resíduo pela indústria, por exemplo, e a produção é contínua, não segue um regime de safra, como a soja e outros vegetais superiores. Então, isso despertou o interesse da comunidade científica e do governo brasileiro também em investigar a possibilidade de se estudar o biodiesel a partir de biomassa de microalgas. Aqui tem um dado muito interessante que eu mostro a produtividade da soja, do girassol e do dendê. E já é conhecido que a microalga do gênero Chlorella, ela produz até 13 vezes maior, a produção tem uma produção 13 vezes maior do que o dendê, que é o vegetal superior, que é um dos que mais produz óleo para a produção do biodiesel. Então, isso despertou muito interesse, só que mesmo com todo esse panorama agradável, suscetível a se desenvolver um biodiesel a partir de microalga, a gente ainda tem um gargalo muito grande que inviabiliza, acaba tornando o biodiesel de microalga caro, entendeu? Porque o custo médio do biodiesel para valer a pena, não sei hoje em dados atualizados, mas na época que eu trabalhava com biodiesel, o custo médio do biodiesel para ele ser colocado no mercado é de 80 centavos de dólar. Então, esses passos, esses gargalos da produção do biodiesel de microalga, ele ainda não permite que seja lançado no mercado porque a rota de produção fica muito caro, que é o gasto com nutrientes. Então, você tem que enriquecer a água e isso acaba ficando caro. O processo de separação da biomassa, por exemplo, a clorela só é extraída da água por centrifugação. Então, a conta de luz que você vai gastar de uma centrífuga gigante para tirar aquela biomassa já acaba inviabilizando, não vai custar 80 centavos de dólar o biodiesel de microalga. A extração do óleo ainda requer alguns passos para
ser otimizada, e a necessidade de mão de obra qualificada. Se eu pudesse chutar um número concreto, eu chutaria que hoje, no Brasil, a gente tem menos de 40 pessoas qualificadas para produzir o biodiesel de microalga, desde o cultivo até a transesterificação, que é o processo de produção do biodiesel. Então, a necessidade de mão de obra qualificada ainda é um gargalo, ainda é um ponto negativo para se desenvolver o biodiesel de microalgas. Como alternativa para o biodiesel de microalgas, a gente tem o conceito de biorefinaria, que é você pegar aquela biomassa, você extrair o biodiesel e gerar outros produtos que vão agregar valor àquela rota de produção. Como, por exemplo, você pega aqui, né, nesse organograma que aparece para vocês, é uma linha do tempo de extração do biodiesel. Concomitante, a gente tem a extração de glicerol, a gente tem a extração de etanol, temos a disponibilidade de bioativos para a produção de fármacos, nutrição animal. Então, isso faria com que a rota cara de produção do biodiesel fosse sendo reduzida por agregar valor a essa rota de produção com outros produtos que poderiam ser extraídos da biomassa de microalgas. Então, para finalizar e falar um pouco da atuação e da trajetória da Plankton Brasil, eu botei aqui no final algumas outras aplicações que são bem inusitadas, mas de suma importância para a nossa sociedade e para a nossa economia. A Embrapa, por exemplo, já está sequenciando o genoma de uma microalga específica, que é uma determinada aplicação na agricultura, e visa melhorar a produtividade dessa espécie para a finalidade que eles estão pesquisando. Então, o desenvolvimento de super microalgas já vem sendo estudado, principalmente aqui no Brasil, pela Embrapa. É uma alternativa muito bacana. As microalgas já foram utilizadas pela Fiocruz para estudo contra o vírus influenza, causador da gripe. Mais de 40 espécies de microalgas foram avaliadas. E o mais recente estudo de uma universidade em Hong Kong, que fez um micro-robô, utilizou o filamento de espirulina para fazer um micro-robô que anda pelo corpo e consegue matar tumores. Então, a presença de microalgas no tratamento do câncer, algo muito inusitado, mas de extrema importância também. Então, achei muito bacana ressaltar. Então, visto essas aplicações, visto a importância, o tamanho do mercado, quando eu e meus 2 sócios, a gente estava lá na bancada, desenvolvendo nossas pesquisas científicas, esse barulho, esses números começaram a pipocar e despertar um interesse na gente. Só que, como todo cientista brasileiro, a gente não tinha disponibilidade de capital para montar uma empresa, para abrir um CNPJ, para investir em marketing. Então a gente falou, como que a gente pode tornar esse sonho realidade? Realmente no Brasil empreender é muito difícil, as oportunidades são muito poucas e para quem não tem dinheiro é mais complicado ainda. Só que a gente começou a estudar e viu que tem muitas possibilidades. Inclusive, o que eu vou apresentar aqui para vocês, eu acho que é importante para servir como estímulo. E se vocês tiverem ideia boa, vá atrás, porque tem muita possibilidade. Vocês vão ver mais ou menos o caminho que a gente trilhou e conseguimos consolidar a empresa com algumas estratégias e algumas oportunidades oferecidas dentro do mercado, pelo governo brasileiro e até por instituições privadas que apoiam ideias inovadoras dentro da universidade que tem um cunho empreendedor. Então, falando um pouco da Plankton Brasil, que é essa startup que foi fundada em 2015, nós temos como missão desenvolver tecnologias para produzir microalga, tanto para alimentação humana e animal, e também, com desenvolvimentos futuros, dessa matéria-prima para a indústria farmacêutica, alimentícia e de biocombustíveis. Como valores, claro que eu acho que toda empresa que se preze, ela deve ser pautada em desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, ética, transparência e diversos outros valores que eu acredito que todo empreendedor e todo profissional, todo cientista deve carregar consigo. Como visão, a gente tem o objetivo de, em 4 anos, se consolidar como o maior produtor de biomassa de espirulina do Brasil. Acredito que já estejamos entre os maiores, ou se não o maior, não tenho dados concretos. E se consolidar como uma empresa de excelência e referência na área de atuação. Então,
aqui vem um passo muito interessante que vocês vão poder ver mais ou menos a linha do tempo da Plankton Brasil e como nós fomos buscando subsídios para chegar até a consolidação da nossa produção e ter uma empresa formada, operando e vendendo um produto. Então, a nossa área de atuação, aquicultura, soluções laboratoriais, vou mostrar para vocês que a gente já desenvolveu antes de se tornar produtor. A gente trabalhava, a nossa operação e o nosso faturamento, ele girava em torno do desenvolvimento de soluções laboratoriais. Já desenvolvemos pesquisas para aditivos de alimentação humana e animal, energia, meio ambiente, tecnologia verde, alimentos e bebidas e indústria farmacêutica. Então, como eu falei, a empresa foi fundada em 2015, graças a um grande passo que a gente deu em 2014. Eu estava no mestrado, no meu segundo ano de mestrado, no meu segundo ano de mestrado, e a gente viu uma chamada do Prêmio Santander Empreendedorismo. O Prêmio Santander Empreendedorismo é a maior premiação acadêmica internacional e o Banco Santander todo ano abre esse edital para premiar ideias de universitários que sejam inovadoras e tenha um cunho empresarial, que você consiga desenvolver e gerar uma empresa, gerar lucro com a sua ideia desenvolvida dentro da faculdade. Então, em 2014, nós resolvemos participar com uma proposta da Plankton Brasil, uma empresa de desenvolvimento de tecnologias e produção de biomassa de microalga. Nesse ano de 2014, foram cerca de 65 mil projetos enviados, 65 mil concorrentes, e foram premiadas 3 ideias. Dentre as 3 ideias, nós tivemos o prazer de ser premiado e o Santander promoveu o primeiro aporte financeiro. Nós recebemos uma quantia de R$100 mil, que até hoje é vigente para o Prêmio Santander Empreendedorismo. Provavelmente esse ano não tenha por conta da pandemia, eu não estou por dentro, mas já tem acho que 10 ou 15 anos a iniciativa, é muito bacana. Então a gente teve o primeiro aporte financeiro e com isso, basicamente a gente teve dinheiro para abrir um CNPJ, a gente criar uma logomarca, trabalhar um marketing, comprar insumos, materiais para desenvolver as nossas primeiras tecnologias e demos o pontapé inicial com a empresa. Então, no ano de 2015, fazendo parte também do Prêmio do Santander, eu tive a oportunidade de cursar um MBA na Universidade Babson College, que foi eleita durante 20 anos a melhor universidade do mundo para empreendedorismo. Ela fica em Boston, nos Estados Unidos. Lá, no nosso curso, a gente teve uma rodada de pitch, né, de apresentação de ideias de oportunidades empreendedoras. Na edição de 2015 do curso de empreendedorismo, eu tive a oportunidade de também ganhar o melhor Rocket Pitch da edição de 2015 do curso da Babson College. Isso foi muito legal, não deu nenhum aporte financeiro, mas eu acho que é uma marca muito boa para dizer que a gente está no caminho certo, ainda mais em outro país, outra cultura, outra forma de olhar o mercado, então achei muito interessante. E no ano de 2016, já desenvolvendo tecnologias, soluções laboratoriais, com alguns clientes já consolidados, a gente submeteu uma ideia de produzir sistemas de cultivo inovadores para o edital Senai SESI de Inovação. Também uma iniciativa muito bacana. Concorremos com Siemens, Mercedes-Benz, outras bem grandes assim, e fomos um dos agraciados com o prêmio do edital Senai SESI de Inovação, que foi uma quantia de R$160 mil para o desenvolvimento da tecnologia. Então a gente tinha toda a disponibilidade dos laboratórios do Senai, todo o aparato administrativo, nós ficamos incubados no Senai do Maracanã, então tínhamos um espaço lá, foi uma oportunidade muito bacana para desenvolver tecnologia e chegar, e ser um passo, né, adicional para a gente chegar ao que a gente chegou hoje e ter um cultivo em escala de produção de espirulina. Por fim, depois do edital de inovação, nós concorremos ao InovaCred FINEP no ano de 2018. O InovaCred não é um prêmio, mas eu boto como um prêmio porque são pouquíssimas empresas que conseguem. Então é um financiamento de juros muito baixo, que a gente tem um aporte legal, e graças ao InovaCred a gente conseguiu consolidar nossa base de produção, nossa estufa, nossa linha de processamento e lançar o produto, a espirulina da Plankton Brasil, no mercado. Então, no slide em seguida, eu mostro alguns desenvolvimentos que a gente fez, ou seja, a empresa começou
a faturar justamente com o nosso know-how de desenvolver trapzone em laboratório. Então, tivemos uma encomenda de fotobioreatores dos sistemas fechados que nós desenvolvemos para o projeto Coral Sol. Então, o projeto Coral Sol queria cultivar uma microalga em laboratório para estudar a sua certa capacidade de parar a praga do coral sol, possivelmente. Nós desenvolvemos algumas unidades de fotobioreatores para eles. Esse equipamento preto foi uma câmara incubadora que eu, junto com os meus sócios, também desenvolvemos para a UERJ. Então, o laboratório da UERJ precisava manter cepas de microalgas em condições adequadas de iluminação e temperatura. Nós desenvolvemos uma câmara incubadora automatizada para eles, com controle de temperatura, registro de luminosidade, temperatura. Uma encomenda no Senai, quando a gente estava incubado lá, a gente acabou pegando um serviço do Senai, que foi o desenvolvimento de estufas, aí já para cultivo de plantas mesmo. Eu não lembro qual a espécie de vegetal superior que era cultivada nessa estufa, mas a gente desenvolveu uma estufa automatizada com controle e registro de temperatura. Então ela ficava dava tanto uma temperatura quente quanto fria. A gente registrava a concentração de CO2, oxigênio. Então ela bem automatizada, foi um produto bem bacana, de valor agregado, e que a gente conseguiu vender para o Senai. Só que a gente sempre, desenvolvendo a tecnologia, sempre tinha um sonho de ser produtor de microalga, né? Eu saí do laboratório cultivando microalga e acho que não ficaria feliz se não visse minha empresa sendo uma produtora e lançando um produto de qualidade no mercado. E pensando em qual microalga produzir, o que a gente ia fazer depois desse desenvolvimento tecnológico para criar uma linha produtiva, nós decidimos optar pelo cultivo da espirulina. E aí eu vou citar alguns fatores que levaram a gente a optar pela espirulina ser a espécie de cultivo da Plankton Brasil. Então, a espirulina primeiramente é considerada um superalimento, altamente difundido em todo o mundo, o seu uso entre esportistas, estudantes, homens de negócios, por suas propriedades vigorantes e energéticas. Como eu falei, a OMS e o UNIFAL recomendam a incorporação de espirulina em nossa alimentação diária, como complemento alimentício, e também aparece como uma solução para acabar com a fome em países subdesenvolvidos. Outro quesito é a qualidade nutracêutica. Então ela é uma biomassa muito rica em proteínas, tem todos os aminoácidos essenciais, ácidos graxos, sais minerais, carboidratos, pigmentos de importância também para a saúde. Para a alimentação humana, reduz o risco de câncer, envelhecimento, tudo isso comprovado cientificamente, contribui com a regulação da glicemia. Para o animal também, para diversos tipos de animal, não só peixe, como cavalo, que a gente já fez alguns estudos com a nossa biomassa, para frango, para pets, possui propriedades desintoxicantes, imunoestimulantes, anti-inflamatórias e antioxidantes. Então, ela tem um potencial muito bacana para ser trabalhado no mercado, e é um produto assim, muito bom. Pena que o Brasil ainda esteja caminhando, mas se Deus quiser a gente vai conseguir popularizar o uso da espirulina como ingrediente, e não como esses alimentos milagrosos que aparecem no mercado, como o goji berry, entre outros, com aquelas falsas promessas de ser algo milagroso, quando na verdade é um alimento saudável e que vai contribuir na nossa saúde se a gente tiver uma vida saudável. Então, outra coisa muito interessante foi o mercado de espirulina. Eu observei que a espirulina movimentava 112 milhões de dólares por ano no mundo, e no Brasil a gente não tinha quase nada de venda, a gente não tem nem uma estimativa de venda de espirulina no nosso país. Estudos apontavam projeções muito grandes, o mercado de saúde e bem-estar no Brasil é superaquecido, a espirulina está inserida nele, mercado de alimentação de pets também muito grande, e a espirulina poderia também atuar nesse mercado, de alimentos e bebidas saudáveis. Então, foi algo que também despertou nosso interesse e resolvemos mirar nesse objetivo de produzir e popularizar o uso de espirulina aqui no nosso país. Então, depois de todo esse desenvolvimento, de todo esse pensamento, de todo o trabalho desenvolvido, nós chegamos a produzir a espirulina da Plankton Brasil. Hoje ela é vendida em sachês de 125 gramas, na forma em pó, justamente por sua versatilidade. Você pode usar ela em sucos,
suco verde, pode utilizar ela para temperar salada, você pode fazer um pão e inserir a espirulina substituindo uma pequena quantidade de farinha. Então tem uma versatilidade grande e por isso a gente optou pela espirulina na forma em pó e não em cápsulas, justamente para não ter aquela cara de remédio. Não, tomo 2 cápsulas por dia de espirulina que eu vou estar bem. Não, a espirulina é um ingrediente muito bom para a sua saúde e que deve ser incorporado na sua alimentação. Para desenvolver esse produto, para chegar a esse produto final, nós implementamos uma base de produção no município de Teresópolis. Hoje em dia a gente está situado no município de Teresópolis, uma propriedade que foi cedida pelo nosso parceiro da Takemashi Hortaliças, que também tem o interesse em desenvolver esse tipo de produção no local. Então nós tivemos a disponibilidade de um terreno para produzir a espirulina e fomos à luta, metemos a mão na massa. Então, tanto eu quanto os meus sócios, a gente trabalhou tanto na obra, tenho foto lixando parede, pintando, instalando mármore, a gente fez de tudo um pouco para conseguir esse sonho e também diminuir o custo, né? Então aqui aparecem algumas fotos do nosso laboratório. Pegamos uma base operacional bem sucateada, então fizemos uma boa obra graças ao aporte do InovaCred, que apoia iniciativas inovadoras. Trago uma foto da estufa sendo montada, né? A gente planando o terreno para a instalação do estande, a casa do jeito que era e a obra, né, que a gente veio realizando. Então, hoje em dia, a gente tem uma base de produção, uma estufa de produção, um laboratório equipado para processar a espirulina e também manter as cepas de espirulinas utilizadas para ter a manutenção, ter um separo guardado para caso tenha algum problema de contaminação em tanque, a gente ter uma reserva desse micro-organismo lá crescendo de forma saudável. Então, hoje a nossa base operacional, em breve vai aparecer para vocês, ela fica num sítio bem aconchegante em Teresópolis, assim, a gente fica bem feliz por ser uma área super bucólica, tranquila, e que a gente consiga trabalhar com tranquilidade, sem aquele alvoroço da cidade grande. Então hoje a gente tem um laboratório montado, tem uma base domiciliar para se precisar dormir, uma área rural, então é um pouco longe do centro, então tem uma estrutura bem desenvolvida, graças a esse desenvolvimento todo, esse trabalho, né? Que eu tenho algumas fotos bem interessantes, de tanto parte de laboratório, a nossa estufa, ela recém-montada, né? Aí, hoje já está com os tanques em operação. Essa foto bem nova, a gente tem um aquecedor, porque aqui faz bastante frio, então a gente instalou um aquecedor para manter a temperatura em situações adversas. Ano passado bateu 2 graus dentro da estufa, então é um equipamento muito interessante para a gente. Outra foto bem interessante é a foto da implementação dos tanques, também feito por nós. Ou seja, a gente foi um pouco pedreiro, um pouco eletricista, um pouco empreendedor, um pouco administrador, um pouco marqueteiro. Então, o empreendedor, o cientista, ele tem que ser de tudo um pouco. Tem a foto também da gente instalando bidinha para controle térmico, não ter muita troca de temperatura com o chão gelado. A própria instalação de uma manta para a gente não ter contato com a terra, manter a higiene do local. E, por fim, o resultado, né, que são os tanques em operação. Então, a gente tem esse cultivo da espirulina em tanques, a gente separa ela, feita uma filtração em tela. Tem essa pasta de espirulina que está na minha mão, o Diego está com um cultivo de espirulina bem verdinho, bem concentrado, já pronto para colher. Essa pasta de espirulina, ela passa por um processo de secagem e extrusão e depois eu passo ela no moedor para chegar ao meu produto final, que é a espirulina em pó, envasada naqueles frascos, naquelas bolsas stand-up. Por fim, aqui a gente mostra uma rede de parceiros e clientes que a gente conquistou durante esse longo período de trabalho, que é o Aquarrio, o Coral Sol, Instituto Nacional de Tecnologia, que foi a minha primeira oportunidade de trabalhar com microalga, Senai, que a gente ficou incubado durante o tempo, a GRIO, a Takemashi Hortaliças, que é o dono do nosso sítio, a FINEP e a própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que tenham gostado da apresentação, que vocês tenham conhecido um pouco do mercado de microalgas e que um dia possam experimentar a espirulina da Plankton Brasil e dar o feedback para mim se realmente é um alimento que pode ser usado na alimentação de todo brasileiro.
Estou aberto para dúvidas aí, professor Marco Rocha também, se quiser já inserir alguma pergunta. Show de bola, Gustavo. Muito obrigado pela sua contribuição excelente. O Marco está vindo, já está chegando. Está lá Perfeito. tá no nosso chat, o Marco. Está acompanhando lá. Perfeito. E aí, desculpa Marco, aí a tranquilo? Tá interrupção com a gente no já, meio, né? porque foi algo atípico. Nada, foi ótimo. Assim que é bom, vida real. Gustavo, se você quiser fechar o teu PowerPoint para ficar em tela cheia para a gente, seria bem legal. Bacana. Marco, posso fazer uma pergunta e uma colocação para o Gustavo antes da gente começar a bateria de perguntas? Fica à vontade. Cara, eu achei muito legal a sua apresentação. Várias das iniciativas que você apresentou aí, desse caminho que você percorreu, eu tenho certeza que vão ajudar vários dos nossos empreendedores, os novos jovens empreendedores. E além, né, de todos os prêmios que vocês receberam, nós conseguimos perceber que a empresa, né, ela tem crescido em função da atuação de vocês, não só no campo comercial, mas também no campo de desenvolvimento de ideias. E isso com certeza refletiu a carta de clientes que vocês têm aí. Quando você apresentou esse último slide com a carta de clientes, realmente impressiona, porque a gente tem uma série de instituições de nome nacional e internacional. Isso mostra a credibilidade da sua empresa, a credibilidade do seu trabalho. Realmente vocês estão de parabéns. E eu fiquei bastante feliz em ver e saber, né? Não conhecia o seu trabalho. E eu vi duas logos que me são bastante familiares, né? A logo da UERJ, onde eu me formei, fiz minha graduação lá, e é uma das minhas casas, ainda tenho muitos colegas lá. E o logo do Coral Sol, eu realmente fiquei impressionado, porque esse projeto Coral Sol, ele agora é um projeto nacional, né, que sai internacional. Mas eu lembro de quando o projeto começou lá atrás, quando ele não existia, com o professor Joel Creasy. Ele chegou da Austrália, e eu estava fazendo a disciplina Biologia Marinha, e ele ainda tinha o sotaque australiano, e ele mostrou pra gente, cara, ó, esse coral aqui é invasor, e é um dos problemas, e depois isso foi crescendo de uma forma maravilhosa, e hoje a gente tem esse projeto fantástico também, que é o Coral Sol, e que vocês têm uma parceria significativa na produção de equipamento para fazer esse projeto andar. Cara, realmente vocês estão de parabéns. Não tenho pergunta, vou deixar o espaço para perguntas aí. Marco tem algumas perguntas para fazer, mas realmente você está de parabéns, né, na iniciativa, e certamente nossos ouvintes vão se beneficiar muito, né, dessa sua contribuição. Marcão, cara, pô, legal. O projeto Coral Sol realmente cresceu bastante, cara, assim, e foi até uma surpresa pra gente quando fomos procurados, porque já tinha admiração pelo trabalho que vinha sendo exercido, e acredito que tenha gerado frutos muito interessantes, assim, com a utilização dos fotobioreatores que a gente produziu. Muito legal, obrigado, Gustavo. Marcão, é contigo agora. Boa, cara, eu anotei várias coisas aqui. Primeiro, Gustavo, dizer que eu estou muito feliz por tudo isso. Eu acho que, para além da inspiração que você trouxe hoje aqui, não tem nada romantizado, né? Foi muito trabalho, foi uma caminhada aí longa que vocês percorreram, enfim, com muitas coisas, e todos os prêmios que vocês, obviamente, receberam estavam baseados em muito trabalho, né? Dá para perceber a quantidade de trabalho que vocês tiveram para chegar onde vocês chegaram. E isso é incrível, né? Eu queria te fazer uma pergunta, assim, eu tenho algumas coisas para te falar, mas eu queria uma pergunta: como é que vocês, o que fez com que vocês, além né, do projeto, da ideia, né, da ideação, de como é que vocês começaram a pensar, pô, a gente quer fazer alguma coisa? Qual foi o caminho que vocês percorreram? Claro, você já fez aí uma linha do tempo, mas para não desistir do negócio, para fazer a coisa acontecer, né? Vocês estavam lá, eu lembro quando você me falou, pô, tô no mestrado. E daquela ideia que vocês tiveram até a Plankton Brasil hoje, assim, como é que você consegue fazer a conexão entre hoje e o sonho iniciado lá atrás? Cara, então, o sonho foi
aquele sentimento que todo pesquisador tem, né, do inacabado, a gente achar que sempre podia fazer mais e se deparar no momento com a pesquisa com aquele sentimento de que ela não deveria parar só num artigo científico, entendeu? Que a gente tinha um propósito a contribuir com a sociedade, principalmente com o Brasil, que, como eu falei, ainda é muito, muito pouco desenvolvido no quesito empreendedorismo, essa área de biotecnologia de microalga. Então, a gente via um mercado carente e em potencial. E foi o que estimulou a gente a procurar iniciativas e começamos, né? Com aquele sonho de um pesquisador novo, de um pós-graduando, em gerar algo que ainda não era muito palpável pela falta de recursos mesmo, até que apareceu o Prêmio Santander e outras iniciativas que também foram buscadas, algumas sem sucesso, e que permitiram que esse sonho fosse consolidado, né? Então, eu acho que basicamente a gente procurou muito iniciativas que apoiem ideias inovadoras e que não tenham ainda uma disponibilidade de recursos. E eu acho que mesmo nesse momento difícil ainda tem muita coisa boa para quem tem esse sentimento de querer transpor o conhecimento acadêmico para um negócio, uma iniciativa empreendedora. Eu acho que é muito importante e que o nosso exemplo também sirva de inspiração, ou pelo menos de exemplo, para vocês seguirem e terem a ideia do caminho a ser trilhado, né? E eu percebo que tem muito de ciência aí, né? Claro, óbvio, né? Vocês estudaram muito, tem muito aporte, tem horas e horas e horas de bancada aí e de leitura de artigo, porque espirulina é um superpoder, né? Se a gente parar para pensar todas as possibilidades de inserção no mercado que isso tem, você está falando, você vai da cura do câncer até um nutracêutico, né? Ou do tratamento do câncer até um nutracêutico, até ração para pet, enfim, é uma versatilidade muito grande. Como é que vocês aí da Plankton estão pensando em mercado? Claro, né? Vamos esquecer um pouco desse gap aí da pandemia, mas como é que você percebe o mercado brasileiro para daqui a 5 anos? Entendi. Então, cara, a concepção de mercado e até como estratégia de um empreendimento foi de atuar no que a gente considerava, entre aspas, porque teve muito trabalho, mais fácil, que era desenvolver um produto base. Então, o produto base de microalga é a biomassa para alimentação. Então, a gente cultivar essa biomassa e extrair, secá-la e vendê-la como um alimento, que é um alimento super rico nutricionalmente. Como perspectiva que a gente tem para 5, 10, 15, 20 anos, a gente tem justamente o que eu mostrei como desenvolvimento científico, que é desenvolvimento de rotas de extração de compostos de bioativos importantes economicamente, desenvolvimento de produtos que utilizem a espirulina como base. Então, assim, o futuro é muito promissor no que diz respeito ao desenvolvimento. A gente tem N possibilidades, até como ingrediente, até a espirulina servir como ingrediente. Então, eu posso atuar no desenvolvimento de um novo suco, de uma nova bebida, de um novo alimento e também trabalhar no desenvolvimento científico para rotas de extração, ficocianina, beta-caroteno, antioxidantes, diversas outras moléculas de importância comercial, mas que requerem também investimento alto, um desenvolvimento científico alto. Então, é algo que ao futuro, sem dúvida, a gente provavelmente vai se deparar com essa possibilidade, né? Pô, que bom, cara, incrível mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui da professora Daniele Branco, que ela fala um pouco sobre esse início. Como é que foi para vocês, quais as burocracias que estão envolvidas, ou qual a burocracia que está envolvida com relação ao registro do nome de vocês? Como é que funciona um pouco isso? Como é que eu quero ter um empreendimento, como é que eu faço, né? Ou registrar mais? Como é que funciona um pouco isso? Cara, então o primeiro passo, né, de consolidação de uma empresa é a abertura do CNPJ, né? A partir da abertura do seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, você tem a sua empresa consolidada. Para você realizar o cadastro do CNPJ, você tem que ter um nome que não esteja sendo usado por outra empresa do mesmo segmento. Só que isso não te dá também o direito de uso do nome. Então, além da abertura do CNPJ com o nome, a razão social Plankton Brasil, nós entramos no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, no INPI, e registramos a marca Plankton Brasil para ter o direito e exclusividade de utilização do nome Plankton Brasil. Então, é o caminho de qualquer empresa.
seja do ramo de bebidas, ramo alimentício, biotecnologia, construção. Então, você tem que ter o seu CNPJ e para assegurar o seu nome que nenhum concorrente venha utilizar, você também registra o seu nome no INPI. Você pode registrar o design da sua logomarca também no INPI e você tem a concessão, o direito de utilização exclusiva desse nome no mercado. É isso aí, Dani. Pô, melhor explicação possível. A Dani tinha me perguntado isso na live de sábado, acho que agora está sedimentada essa informação, muito bom. Com relação claro, né, todo esse trabalho que vocês tiveram, todo esse caminho que vocês percorreram, eu queria te perguntar, para além da Plankton Brasil, que eu acho que, de fato, é muito importante para todos esses biólogos aí, futuros biólogos, que também são consumidores, eu acho que, pelo que eu estou recebendo aqui de mensagem, descobriram um novo produto que, claro, não é de conhecimento de todo mundo, né? Muita gente não sabia, claro, já tinha ouvido falar, porque estudou isso falando de microalga, mas não sabia desse potencial. Então, eu acho importante que todo mundo conheça isso, inclusive, de que forma a gente pode conseguir essa espirulina. Eu coloquei aqui, eu quero que é agora, né? Então fala um pouco pra gente, onde é que a gente consegue achar esse produto da Plankton Brasil, como é que a gente consegue comprar isso, enfim, e começar a fazer esse uso, porque na verdade é uma proposta de mudança de hábito, né? Então, à medida que mais pessoas usarem, maior a possibilidade de disseminação. Dá o recado aí, como é que a gente consegue comprar essa espirulina? Então, nesse momento de pandemia, né, que a gente não tem muitos pontos de venda abertos para comercialização, eu aconselho a quem se interessar pelo produto a entrar no nosso site. Nós temos um site, uma loja virtual, www.planktonbrasil.com. Lá nós temos a venda da biomassa, nós temos combo com frete grátis, algumas promoções bem bacanas. E também temos a parte de conscientização, de popularização do uso de espirulina. Então, no nosso site vocês encontram receitas de sucos, doces, pratos salgados. Então, é justamente o que eu havia falado na apresentação. É disseminar o uso da espirulina como um ingrediente e não como um remédio. Entendeu? Sim. Muita gente vai no Mundo Verde e tem cápsula de espirulina. Você toma 2 ao dia e você vai emagrecer, ou então vai curar a esteatose, entre outras doenças, mas justamente a gente quer tirar um pouco esse lado de remédio, de alimento milagroso e mostrar que é um aliado na sua saúde, mas que nada mais é do que um alimento saudável para você utilizar. Tem muitos nutrientes, muitos benefícios e é isso. Vocês podem entrar no site lá que vai ter disponibilidade para vocês para o Brasil inteiro. Ô Gustavo, complementando aí essa pergunta que o Marcos fez, ele pode ser usado como um composto alimentar, ele tem um gosto característico ou ele pode ser adicionado a qualquer tipo de alimento ou bebida? Isso é uma pergunta realmente de um leigo que nunca utilizou o produto. Uhum. Então, como a espirulina ela possui uma riqueza nutricional muito grande, a gente não tem a necessidade de utilização de grandes quantidades dela. Por exemplo, o nosso frasco de 125 gramas ele dura cerca de 1 a 2 meses, dependendo da sua frequência de utilização. Então, basicamente, você usa uma colherzinha num suco verde, você usa a espirulina numa massa de pão sem glúten, uma coisa mais saudável assim, e é justamente agregar o valor nutricional. O gosto dela realmente não é o ponto-chave dela e não é todo mundo que toma ela pura, assim. Tem muita gente que gosta, assim. Não é um gosto ruim, mas não é a finalidade principal dar gosto ao alimento, né? Sim a riqueza nutricional. Então ela tem um gosto característico que aí vai depender do critério de quem está preparando ali. Isso, é um gosto de alga, assim. Eu particularmente não tenho nenhum problema. Tem gente que relata, por exemplo, uma característica importante é que a nossa embalagem ela tem proteção contra iluminação. Nós temos uma cápsula de sílica que mantém ela reduz a umidade dentro do frasco, então possibilita que essa biomassa tenha uma conservação muito melhor do que aquela vendida no grão da terra, no Mundo Verde, que fica lá exposta ao ambiente e muitas vezes tem um odor forte, um cheiro característico justamente por essa degradação e até a contaminação com agentes microbiológicos. Então a nossa biomassa ela tem laudo de isenção de contaminantes por metais pesados,
que é algo que também a gente não tem no mercado, essa disponibilidade. Então, a gente tem todo o controle sanitário dessa microalga e é o nosso principal diferencial em relação a tudo que é vendido no Brasil atualmente, né? Perfeito, obrigado, querido. Valeu. Gustavo, acho que você, assim, o recado que você passou para todo mundo foi incrível, né? E aí minha pergunta já que te puxando só para você falar um pouco, que eu estou vendo essa taça aí, eu estou doido nela, depois a gente vai conversar um pouco mais, para perguntar qual é o teu portfólio de produção ou de empreendimentos, né? Para além da Plankton Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho. Bem bacana. Dessa veia empreendedora e quais são as outras áreas. Certo. Hoje eu foquei a apresentação mais para a Plankton Brasil, justamente pelo público-alvo, né? Muito biólogo assistindo, estudantes. Então, eu queria dar um enfoque que a biotecnologia ela ainda é uma oportunidade empreendedora muito boa e que vocês devem correr atrás. Mas com o surgimento dessas adversidades, pandemia, o mercado de alimentos naturais um pouco balançado, e até em adversidades no decorrer do empreendimento da Plankton Brasil, surgiu também o desenvolvimento de uma destilaria. Então, hoje, além de estar à frente da Plankton Brasil com os meus sócios, eu sou sócio da destilaria Serra dos Órgãos, que produz o Folivora Gin, que é um gin artesanal, produzido com ingredientes 100% naturais. Então, além da Plankton Brasil, hoje a gente está com o Folivora Gin. Então, tem até uma garrafa aqui do Folivora, que eu estou aqui na fábrica dele. E aproveitar, passa mais para beber água, claro que eu não estou bebendo gin. Chegava nem o fim da apresentação, né? Sensacional. Isso mostra muito do teu potencial de empreender e de ter uma visão incrível, né? Sobre o que é o mercado. Vocês, enfim, né? Imagino que no pensamento de vocês para estabelecer ou para pensar nessa startup, fizeram uma busca grande, né, de um produto que não é comum no mercado brasileiro, mas que, por exemplo, na América do Norte, utilizada na Europa, na Ásia, mas aqui a gente tem essa grande oportunidade de inserção, né? Apesar de a gente ter uma população que tem um consumo maior de alimento fresco, mas você ter não só suplementação, né, mas você criar o hábito de utilizar um novo produto que possa, sim, funcionar como nutracêutico, que ter características de um fitoterápico, né, enfim, para a gente tentar diminuir, enfim, para manter a saúde de uma maneira geral, eu acho sensacional. E, enfim, o que eu chamo todo mundo que estiver assistindo a gente, para que seja um grande disseminador dessa informação e que mostre para todo mundo e que divulgue aí, para que todo mundo conheça, né, teu Instagram, enfim, o próprio site, a loja virtual, para que a gente faça uso disso e dentro do nosso nicho a gente consiga ser replicadores de um produto nacional. A gente viu, se apresentou brilhantemente de que maneira você faz isso acontecer e como é que a gente pode colocar isso no mercado, né? Ajudar a consolidar a espirulina no mercado e a Plankton Brasil no mercado. Ale, Marco, tem uma pergunta aqui. Vou trazer a notícia triste, né? Nós já estamos nos encaminhando para o encerramento do primeiro bloco. Nossa hora ali do primeiro bloco já está passado um pouquinho. Mas eu tenho uma pergunta aqui do Marcelo Moraes. Ele pergunta o seguinte: você pode dar uma dimensão dos insumos necessários, ordem de grandeza? Falo de água de concessionária, energia, que tipo de refluentes são gerados? Então é a pergunta do nosso ouvinte aqui, Marcelo Moraes. Já agradeço fortemente a pergunta. Então é contigo. Fica à vontade aí, Gustavo. Então, no nosso processo de produção de espirulina, ele é artesanal. Então, nós temos na minha estufa 12 tanques. Atualmente, por conta da pandemia e desses problemas, nós estamos com 6 em operação. Então, são 6 tanques, cada um com 7 mil litros. Então, são 42 mil litros. Como eu falei, a nossa tecnologia de produção, ela permite que a gente tenha o aproveitamento de praticamente 100% dessa água. Então, meu consumo inicial foi de 42 mil litros de água, mas a manutenção desse meu cultivo, ela gera um consumo de cerca de 300 litros do tanque por mês, fora a utilização de água para coisas convencionais, como lavagem de equipamentos, lavagem de materiais. Então, a utilização de água é bem pequena e bem reduzida. Insumos, outro desenvolvimento científico. Eu costumo brincar que a Plankton Brasil ela tem pelo menos, nessa estrada
dela, ela tem pelo menos o desenvolvimento de 4 teses de doutorado. Uma dessas teses de doutorado que foram desenvolvidas e não aproveitadas ainda na nossa empresa foi o desenvolvimento do meio de cultivo. Então, essa água ela precisa ser enriquecida com insumos, e o meio de cultivo descrito na literatura para a espirulina, ele usa, por exemplo, 15 gramas por litro de bicarbonato de sódio, que é uma quantidade absurda. Se a gente fosse botar para 42 mililitros, ia dar uma quantidade absurda. E um dos desenvolvimentos da nossa empresa foi justamente fazer um meio economicamente viável e que usa uma quantidade muito reduzida de insumos. Claro que esse é o nosso segredo de mercado, né? Não divulgamos nada em artigos sobre a formulação desse meio, mas é uma quantidade bem razoável de insumos. Eu basicamente reponho semanalmente cerca de 3 quilos de fonte de nitrato, fosfato, às vezes eu adiciono um pouco de bicarbonato para ajuste de pH, mas é algo bem pouco assim. Efluente gerado. Como a gente aproveita essa água? É basicamente o esgoto da nossa produção em laboratório, lavagem de equipamentos que cai na linha de esgoto da cidade, e a produção de espirulina em si, ela não gera efluentes. Na verdade, o que ela gera é oxigênio, né? Porque a gente tem a produção, a fotossíntese, então, na verdade, é uma tecnologia, é uma produção verde, né? Que a gente chama tem um caráter de sustentabilidade muito grande. Muito legal, Gustavo. Obrigado. Tenho certeza que respondeu perfeitamente ao nosso ouvinte aqui, o Marcelo. Aí você tocou num ponto que eu achei super interessante. Você falou aí que desse número significativo de teses de doutorado que poderiam ser escritas, né, com o conteúdo do trabalho de vocês. Eu queria saber se vocês já têm colaboração com instituições de pesquisa, de ensino e pesquisa, para receber alunos que tenham interesse em trabalhar, em contribuir, em colaborar com o trabalho de vocês. Se vocês já conseguiram gerar aí, além, é claro, do produto para o mercado, né? Como é que está essa geração de produtos para a academia, para a formação de jovens pesquisadores? Como é que está esse cenário? É uma perspectiva para tanto que nos auxilia na operação do negócio e também retribui para a sociedade de alguma forma, formando mais profissionais capacitados na área, que é uma área inovadora no país, mas ainda é uma perspectiva até por conta do distanciamento, né? A gente fica numa região rural de Teresópolis, então para receber alunos, ela tem todo um desenvolvimento. A gente já tentou ter estagiários, inclusive entramos em contato com a Unifeso, que também tem curso de biologia aqui na região de Teresópolis, mas ainda é um projeto futuro. A gente tem que estruturar um pouquinho mais, até para receber os alunos com toda a estrutura necessária, para não ser um perrengue, ou então fazer coisas que a legislação nem permita, né? Então, é uma perspectiva nossa. Não seria hipócrita de dizer que nos ajudaria também uma força de mão de obra de alunos que queiram aprender, mas que é uma perspectiva que ainda requer um desenvolvimento pela seriedade de você receber aluno e formar pessoas, né? Muito bom, obrigado, Gustavo. Certamente aí é uma perspectiva, e tem vários tipos de parcerias, né? As parcerias público-privado, privado-privado. Então é uma coisa que realmente eu acredito que vocês vão ter mais para frente uma estrutura mais consolidada. Eu estou encerrando por aqui. Marco, se quiser finalizar. Eu quero, claro, dizer que foi incrível ter você aqui com a gente, Gustavo, hoje. Foi de verdade, por todos os motivos que eu falei na tua apresentação, e que, enfim, eu tenho certeza pelos comentários que eu vi aqui, a galera ficou muito feliz e muito animada de te ter aqui, de conhecer e de perceber que não é um mundo fácil, mas é um mundo possível, né? Empreender não é um mundo, não é assim, tive uma ideia brilhante, amanhã eu cheguei no ponto que vocês chegaram com a Plankton Brasil. Não, é um caminho árduo, um caminho importante, de muito trabalho, de muita dedicação, mas isso não é diferente de qualquer caminho que a gente, como biólogo, tenha escolhido na vida, né? Seja no ensino, ou seja na pesquisa, sempre é um caminho muito árduo, um caminho de muita dedicação. E é bacana ver que é possível também que isso aconteça no empreendedorismo, né, na inovação. Eu quero te agradecer demais, muito obrigado. Finalmente a gente conseguiu se encontrar, mesmo que seja assim, e fico feliz demais de você poder
compartilhar um pouco do teu tempo e da tua experiência com esses jovens que estão chegando aí no mercado e que estão começando a entender que existe sim uma possibilidade de atuação para fora da casca que disseram que a gente tem que estar, né? A gente pode fazer outras coisas sim e bebendo de fontes diferentes. E obrigado demais por ter trazido essa realidade aqui para a gente. Obrigado, Cara, de verdade. Assim, eu que agradeço de verdade, porque eu acho que não tem reconhecimento melhor do que a gente ser convidado por um professor nosso para falar um pouco da nossa experiência. Então, acima de tudo, assim, é uma oportunidade muito bacana e podem contar comigo aí, a Veiga de Almeida, a iniciativa de vocês, o que vocês precisarem. Futuramente, quando a gente puder se encontrar pessoalmente, ter palestras, em eventos, o que vocês precisarem, tanto eu quanto os meus sócios, a gente tem esse trabalho de ir em palestras, em apresentações sempre que solicitados, então podem contar sempre com a Plankton Brasil aí, no que vocês precisarem, e deixar aqui o meu sincero agradecimento, foi muito, muito bacana a reunião e espero que tenham gostado. Obrigado, Gustavo, obrigado, Marco. Vou encerrando aí essa sala virtual, mas já deixamos o convite aí para quando a gente retornar para o presencial, dar continuidade a esse bate-papo, trazer um novo cenário aí já no universo presencial. Mas de qualquer forma, a família Café Consciência agradece a sua contribuição mais do que significativa. Marco, a gente se vê daqui a pouco, não é isso? Beleza, daqui a pouco a gente se vê no segundo bloco do Fórum de Ecologia Vegetal. Show de Gustavo. bola. Forte abraço, abraço, querido. Daqui a pouco eu falo com vocês. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que ficar um tempo Então é isso, parado pessoal. aqui. Nós estamos aqui encerrando esse primeiro módulo, essa primeira etapa do nosso encontro, que está sendo realizado para receber o Fórum de Ecologia Vegetal. E vamos continuar esperando que vocês nos acompanhem para os próximos, na próxima etapa. Temos aí mais 2 etapas. O público está aumentando significativamente. Se você está com a gente e gostou desse primeiro momento, avisa para geral que o fórum está bombando. Traz todo mundo para cá, que a segunda e a terceira parte também vão ser tão interessantes quanto essa. Então liga para o seu crush, fala para ele vir para cá para o fórum, porque a gente está recebendo um público bem legal e a gente espera ampliar mais ainda esse público. Lembrar para vocês que o certificado, o link para o certificado vai ser disponibilizado apenas no final do evento, tá bom? Gente, um forte abraço a todos, a gente se vê daqui a pouquinho para a segunda etapa. Não vai embora não, só vai lá, toma um café e depois volta. Beijo a todos, tchau, tchau.